mas agora você imagina, Mara, eu com 8, 9 anos, filha de um operário, uma dona de casa, que sempre me apoiaram em tudo, na medida que eles podiam, assistindo seu programa, e agora eu tô aqui. Tá vendo como Deus é bom? Deus, ele surpreende a gente em todos os detalhes. Pra mim é uma honra estar aqui, que significa muito, sabe? E eu fico feliz porque é a segunda vez que estamos pessoalmente. Sim. E queira ou não, a pessoa quando é uma artista, tem uma arte, é muito delicado. É muito. Quando você vai numa vernissage, aí já tem aquele território demarcado. Dali você não passa, você aprecia só aqui. Não aproxima muito, não. Porque aí você vai ver a imperfeição da arte. E é muito bom quando eu estou com as pessoas que eu conheço há muitos anos, falar, Mário, eu continuo gostando muito de você. Essas pessoas que chegaram perto de mim. A pior coisa é quando você chega perto da arte e fala, ixi, tá toda borrada. Entendeu? E eu fico feliz, eu recebo. Essa admiração sua é recíproca também, pelo que eu estou te conhecendo. Ah, que linda. E nós precisamos de mulheres assim, iguais a você, Lu, iguais a outras que eu tive o privilégio de estar aqui no Podmara, conhecendo, divulgando o trabalho. Aí Vamos lá. continuando, já fomos na estrada, já fomos nos anões, já fomos no Muro de Chave. Aí agora você vai me falar uma casa. Pá. Escreva aí, uma casa. Nesse caminho assim, tem uma casa. Como é essa casa? Meu Deus. O que vier na sua mente? Poxa vida, hein? Veio algo na sua mente. O que seja. Pode ser uma casa pequena, uma casa simples, olha. É engraçado que quando eu imagino assim, abrindo a porta... É um castelo de cristal eu vejo uma luz grande assim, tudo. sabe? Eu não consigo ver um imóvel. Eu vejo uma luz, então, eu não consigo ver a casa. Eu vejo uma luz, né? No meu sonho, parece eu caminhando num jardim muito bonito, tipo eu Alice no País das Maravilhas. Você é cristã? Sou cristã. Eu sou cristã. Sou cristã. E isso eu não abro mão. Aí, nessa luz, tem também um lago. Nesse facho de luz aí que você viu. Entendeu? Você chamou a casa de um foco de luz, né? Sim. Tem um lago. Como é esse lago? Lindo. Azul, muito azul. E brilhante também. Luz. E brilhante também. Só que mais na frente, você vê o mar. Tá. Eu vejo um mar calmo. Bem calmo. Eu vejo famílias, pessoas felizes no mar. Um mar tranquilo, eu não vejo um mar com muitas ondas. As famílias dentro do mar? Crianças assim, brincando. Mas estão na água? Estão na água. Ou estão só na areia? Eu vejo os dois, mas mais perto entre a areia e a água. Então, bora lá. Tá. Bora lá. Você é uma pessoa muito abençoada mesmo. Porque você deslumbra o grande, mas você valoriza muito a sua estrada, onde você sempre passou, que é a estrada de Xavier. São Francisco Xavier, né? Isso. Chama SP50, na verdade. Então, você assim, dá muito valor à sua origem, às suas raízes, ao que você viveu, você é feliz com isso. Os anões são as pessoas que você vê que as pessoas, elas têm uma mecânica mesmo. Uma é usada para dar, outra é para receber, uma é para plantar, outra é para colher, outra é para... E você vê essa roda mesmo girando com as pessoas. Que você... Eu só me lembro do último que você falou assim, um anão vai me ajudar de alguma forma. Sim, sabedoria. O primeiro anão não me lembro direito, mas você viu? Você falou que o primeiro anão... Então, eu falei que eu era um anão da sabedoria, um anão que ia me direcionar, e o outro anão... O primeiro que ela falou. O anão que ia falar que você não errar. Pra eu não... Mas o primeiro não, o primeiro foi outro. O primeiro foi não errar, o último foi que eu Isso.
Sabedoria. O que eu tenho que ser dali em diante. Isso, eu me lembro muito bem desse do último. Aham. Aí a estrada, o bolo de chave são assim os seus valores. Você é muito conectada no Deus maior mesmo, no Uhum. grande Criador, do grande arquiteto do universo. Então, você sabe que tem um ser superior, literalmente. Uhum. Igual você fala, ó, nós estamos aqui para movimento, nós estamos Sim. aqui para trocar energia. Exatamente. Tanto que a sua Exatamente. morada é um foco de luz. Aham. O seu lago, ele não tem uma descrição física, ele Não. tem uma descrição visual, ele é Espiritual. azul, Sim. entendeu? É. E também o mar, aí é que eu fiquei um pouco... Oh, meu Deus, como é que... É. Porque o mar é o mundo, e o Tá. mundo é perigoso. E Aham. você tá vendo o mundo assim com muita calmaria, Aham. que as pessoas estão calmamente, e não é bem assim. Uhum. Diga aí a Covid que você Sim, venceu. sim. Você sabe, Mara, que assim, eu acredito mesmo, né, que na confusão, no perigo, né, mas é a maneira como a gente enxerga tudo isso, né? Então, assim, sempre quando acontece um problema, né, na minha vida, eu busco ver o lado bom e resolver isso o quanto antes, né, porque ficar ruminando isso aqui não adianta nada, né, então eu vejo nesse sentido. Problema a gente vai ter sempre, né? E a questão que mexeu muito comigo, né, depois da Covid, a questão do bem material. Porque, Mara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha um vício por sapato, que eu falava, eu tinha... Sério? Nossa, e sabe o que? Você era consumista? Bastante. Sério? Bastante em relação a... Porque como eu tive uma infância que eu tinha o básico muito bem feito, porque os meus pais faziam de tudo por isso, mas eu não tinha o supérfluo. Eu não tinha, por exemplo, vários sapatos, várias roupas, era tudo contadinho, né? Então, quando eu comecei a ter a condição para isso, eu comprava muito. E sabe o que a Covid pegou em mim? Eu tive um problema no meu calcanhar, que eu fiquei 1 ano sem poder usar sapato. 1 ano sem usar sapato. Sapato fechado, sabe? Então, assim, isso mexeu muito comigo. E outra coisa também, eu vi uma pessoa morrendo do meu lado, quando eu já estava acordada. Então, assim, o que eu vejo? Eu quero o melhor dessa terra. Eu quero viajar, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor carro, mas isso não é a prioridade da minha vida. Se eu for para ter isso e magoar as pessoas e não poder ajudar ninguém, então eu falo assim, Deus, eis-me aqui, sabe? Se Ele quiser usar minha vida para abençoar várias pessoas, eu estou preparada. Mas se não for para isso, não sei porquê. Então, não vejo isso. Porque eu lido muito com empresários, né? Ah, eu quero ter isso, quero ter aquilo, eu quero ter não sei quantos galpões alugados. Quê? A pessoa amarga, sabe? A pessoa sem fundamento, só vive em função do dinheiro. Pra quê? Então, assim, eu não vou falar pra você, eu não quero. Eu quero e quero muito. Desde que... Mas o dinheiro é bom. É ótimo. Um bom empregado. Exatamente. Exatamente. Ele é um bom empregado. Ele tem Exatamente. dinheiro como patrão, assim. O único que falava dinheiro e era de boa de patrão era o Silvio Santos. Eu não tô falando do Silvio Santos, tô falando do dinheiro. Quando a pessoa tem o dinheiro como o patrão, eu tive o patrão Silvio Santos. Aquele me ensinou muito. Generosidade. Mereceu tudo que conseguiu. Porque, quando você fala de Silvio Santos, eu sou cria de Silvio Santos. Sim. Mas eu vejo não só como o grande comunicador, mas o que aquele ser humano me ensinou. O Silvio, ele ajudou, e até hoje, mesmo com a ausência dele física, ele deixou um legado que continua ajudando muitas pessoas. Sim. Então, qual foi o sentido? Ele ajudou as pessoas. E esse é o sentido, o valor que a gente deixa. Ele foi importante para as pessoas. Sim. Não mais importante do que as pessoas. Sim. Então, o que a gente faz pelo próximo realmente é o que tem de mais valor nessa vida. Então, aí agora é até uma honra ouvir falar do Silvio Santos, né? Porque é uma pessoa assim admirável. E eu trago isso pra minha vida, porque, eu sou contador, sou advogado, gente. Eu vou contar algo que aconteceu na minha história com o Silvio Santos, entre muitas histórias. Uhum. Uma vez eu já tinha saído do SBT, que eu fui, já voltei, volto, e deixo a porta sempre aberta. Eu fiquei um tempo, ausente da televisão, e não queria realmente estar na televisão. Era um momento meu.
E um dia surgiu um convite para participar de um programa dele chamado Quem é Rei Nunca Perde a Majestade. Eu falei, poxa, é o Silvio Santos, lógico que eu vou. Aí ele falou para mim, Mara, aonde você for, se você for se esconder lá numa cidade no interior do Japão, você vai ser você. Você vai ser a Mara, alguém vai te descobrir e vai ser a Mara Maravilha. E outra coisa que aconteceu, em um outro programa que ele me chamou, era um prêmio de 100 mil na época, já tinha tempo. Ou eu ganhava de 25 ou 100 mil. Chegaria uma pergunta fatídica, se eu acertasse, aqueles 50 mil dobraria para 100. Se eu errasse, diminuiria para 25. Eu errei. Aí de 50 foi para 25. Ele falou, poxa, você perdeu. Você não vai levar os 100. Você vai levar só 25. Eu falei, eu tô ganhando mais do que 100. Não é nem 25, nem 100, é muito mais. Porque, olha, para onde foi aqueles... Depois eu te conto o final da história. Foi. Mas e a história que eu tô contando aqui, que eu vivi? Qual o preço dela? É 25 ou 100? Você entendeu? O que é a vida não é um número. Você trabalha com números. É engraçado. A gente está falando para uma contadora que a vida é muito mais. Sim. É infinita. A vida realmente é infinita. Aí, resumindo, quando terminou o programa, ele me chamou e falou assim, olha, não se preocupe. No ar foi que você ganhou 25, mas você vai receber na sua casa os 100. Olha só. Porque você vale muito mais do que 100. Você entendeu Sim. a situação? Sim. E é sobre isso. É sim. Não é o valor, né? Não é então, não é um número que você fecha na sua contabilidade. Exatamente. São as famílias. Exatamente. Que se sustentam, que comem, que pagam o teto que vivem. É isso. E é essa importância que a Lu Lima, tem no todo desse universo. Sim. Fazendo a diferença. E é engraçado que contagia, né? Depois da Covid, eu tive algumas outras questões, porque foi sequela da Covid, né? Eu engordei muito, sabe? Eu cheguei a engordar, eu emagreci 30 quilos, né? E aí, quando eu vim para esse processo de ter engordado bastante, aí resolvi emagrecer, mas agora eu já emagreci. Tá linda. Emagreci, né? E aí, os que estavam mais próximos de ir da Aprisco, todo mundo começou o mesmo processo. Você vê lá, eu tenho o André e o Caio, que são meus braços direito, esquerdo lá. André e Carlos. Caio, da parte contábil. Nossa, eles são... eles também começaram a emagrecer. Aí da parte jurídica, a Débora também começou. Então, assim, vai contagiando, né? Tudo que você faz, parece que o ambiente vai ficando até mais... Nossa, hoje tá todo mundo gatinho lá na Aprisco, hein? Nossa! Vem cá, na Aprisco, quem é que tá lá desde, assim, dos primeiros momentos, primeiro, segundo ano? Quem é a pessoa que tá comigo desde o primeiro dia? A dona Neuza, que cuida da limpeza. Eu quero mandar um beijo especial da cozinha? Cuida da cozinha. Desde o primeiro dia. Dona Neuza, olha, aquele abraço. Aquele abraço. Vou comer da sua comidinha, hein? Pense numa pessoa que é boa de ó. É a maravilha aqui. Não, eles ficam convite para você ir lá conhecer a Aprisco, viu? Você vai gostar, sim. pessoal. Então, hoje, quem são os meus braços, né? Todos têm a sua importância, mas primeiro, né, o meu esposo ali que tá me apoiando. O Marcião. Porque, na verdade, ele me apoia na Aprisco e em casa, né? Nós buscamos não falar tanto de trabalho dentro de casa, mas tem hora que não tem jeito. Meu telefone não para. Não. Mas então, ele é assim, uma pessoa que... Depois eu até conto na minha história com a história dele, porque foi Deus que colocou na minha vida. Aí tem o André, que hoje o André, ele também é meu sócio na parte contábil, né? E começou comigo como assistente contábil. Hoje, nossa, tem um domínio, assim, na operação muito grande, uma postura, uma inteligência. E hoje é seu parceiro, igual eu com o Samuel. Sim, e o Caio da parte fiscal. Samuel tá comigo há mais de 20 anos, viu, Márcio? Samuel. Só o Samuel mesmo, viu? E eu também, né? Pra aguentar o Samuel. Aí tem o Caio da parte fiscal, né? E da parte jurídica, né? Do departamento jurídico, da empresa jurídica, na verdade. Porque, só para voltar um pouco, hoje o Grupo Aprisco, eu tenho a Aprisco Contabilidade, a Aprisco Soluções Empresariais, a Aprisco Projetos, a Aprisco ADM e a Aprisco Negócios Imobiliários. Então, são 5 empresas, né, cada um com um segmento. E aí, fora isso, eu tenho a Ferreira de Lima, a Sociedade de Advogados, que é o escritório de advocacia.
E aí, à frente do escritório de advocacia está a doutora Débora e a doutora Eu já ouvi Sinara. falar da Ferreira. Sim. Então, fora os outros advogados, mas quem hoje está como sócio comigo, Quantos advogados da Ferreira? hoje nós estamos em 7 advogados diretos e mais os associados. Porque assim, a gente acaba focando muito na questão contábil, mas a parte jurídica nossa é muito importante. Nós atendemos grandes empresas, sabe? Focada em empresário. Não atendemos pessoa física só em raras exceções quando tem alguma indicação do próprio empresário. E a figura realmente é você. Sim, sou eu. A figura até mesmo para Sim, levar para o público. sim. E vai muito bem. Sim. É isso mesmo. Ô, Mara, o que eu vejo, sabe? Quando eu tenho tempo livre, que eu achei que você ia me perguntar o que eu faço no meu tempo livre, fora os cachorrinhos, né? Eu quero saber também, Estudo. mas sabe o que me veio na mente? Igual, É legislação, é estudo. O Luciano da Havan. Aham. Você vê, hoje ele tá bem à frente com a imagem Sim. dele, antes não. Porque olha o que ele construiu. Sim. Chega uma hora que a gente tem que saber quem Uhum. é que está representando realmente essa empresa. Sim. Quem é que está na frente? E o empresário, o profissional Sim. que tem essa coragem que você tem de colocar a cara, é porque está garantindo realmente Sim. o alicerce da empresa. Você sabe que eu falo, assim, nós, não é só glórias, né? Tem, às vezes acontece uma situação, e eu sempre falo para eles, se acontecer qualquer coisa, seja bom ou seja ruim, nós cometemos, vocês me representam. Então, se acontecer alguma situação, eu sempre falo isso nas reuniões, né? Eu estou com vocês. Então, se deu alguma situação que não era o que o cliente esperava, nós juntos vamos resolver isso. Porque não adianta eu virar as costas para Cara, eu eles, né? admiro muito esse Luciano também, É, da Havan. Porque vamos supor, aconteceu algo lá no Havan de Curitiba, no interior, tal, aconteceu alguma coisa. Tem toda uma administração ali local, igual você falou Uhum. das empresas, Morena, sim. Rosa, Marina Rosa Isso. e tal. Mas aí vão falar, não, olha, não é aquele empresário local, o Luciano, não é aquele, a Lu, entendeu? A Lu Lima. Isso. E é sobre isso. Hoje a Isso. gente precisa mais transparência. Sim. em E a nossa tudo. parte jurídica ela é bem forte, sabe, Mara? Nós fazemos muito planejamento tributário, recursos em relação a isso, sabe? Existe hoje vários mecanismos judiciais, jurídicos de redução tributária. Então, a gente trabalha muito planejamento tributário na parte jurídica. Lu Lima. É. Isso mesmo. Da Aprisco, do grupo Aprisco. Tem uma outra coisa também que eu não falei pra Fale. você. Fale. Eu faço parte do Comitê Mulher da Sicredi, sabe? Lá da minha região. E também é uma honra estar representando as mulheres de lá, sabe? E Vamos mandar um abraço para as Sim, mulheres. Quem é a Rita atual e- presidente? Rita, A Rita, o quê? ela é a gerente geral lá da agência, né? Da nossa região, a Eliana. Tem o Algemir, que cuida da parte de recursos humanos. O presidente é o Alto, só que ele fica em Medianeiras, no Paraná. Eu estive lá recentemente agora, sabe? Um beijo para vocês, viu? Vocês também trabalham com propósito. É por isso que a gente se identifica tanto. É a questão de conexão, né? É a conexão. Isso É mesmo. Muito obrigada. Eu estou amando te conhecer a sua família, porque a Prisco já vira uma família, Sim. tá? O Johnny também, né? Johnny tá há quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Uns 2 anos. Quando nós decidimos colocar um marketing interno para ter a nossa cara, aí foi quando veio o Johnny. Nossa, aí casou certinho, né, Johnny? Casou Porque era certinho. terceirizado. Eu falei, não, a gente precisa de alguém aqui conosco para entender o nosso propósito, ter o nosso sangue, né? Vou dar uma mentoria para você, a mentoria de Mara Maravilha, valiosa, hein? Tá? Para você levar as ideias. Não precisa falar que foi minha, não. Pode falar que foi sua. Mas é isso, gente. O Pod Mara conversando de tudo e com todos na edição, no episódio 110. Olha, Que número eu sou lindo. cristã, mas eu acredito muito assim nos números cabalísticos, entendeu? Sim, 110, Sim. é mais do que 100, né? Hoje com a Lu, da Aprisco, do Grupo Aprisco, e eu quero também que você curta, compartilhe, que você dê um like, que você assista na íntegra e que você também siga as redes sociais do Grupo Aprisco, com essas vertentes, com todas essas frentes de ação, tá? E que você possa falar assim, esse podcast foi muito edificante para mim. Você quer falar mais alguma coisa, Lu? Quero.
Fica à vontade. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês, empresários, que o Grupo Apisco, ele preza mais do que números, mais do que tributos. Ele preza você como pessoa, que nós entendemos como é essa carga. Então, estamos aí para isso, não só na parte contábil, mas também na parte jurídica. Em relação à Lulu Plus, mulheres empoderadas, lindas e maravilhosas, nos procurem, né? E eu quero mandar um beijo para minha família. Para Luara, para Luciana. Para todos os meus sobrinhos, Liara, para minha Luara, colega aqui, a corretora. A Nick, a Emily, que trabalha com a gente também, o Pedro, o Paulo Matheus, a Larissa. Então, eu amo vocês. E o meu esposo, maravilhoso. Ai, o Marcião. O Marcião, né? O Márcio é um isso, companheiro. Posso perguntar? Pode, Mara. Esse é o seu podcast, falando de tudo e com todos. Beijo, até o próximo.